E o nosso tema de hoje é: professora, você está cansada sem ter resultados na alfabetização das crianças com deficiência intelectual? Descubra o caminho. E não é qualquer caminho. Então, hoje, nós vamos conversar muito, 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 e vou dar uma dica para você também, deixar de ficar cansada, né? Mudar essa vibração. Seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Eu sei que é frustrante se dedicar cada dia o máximo, planejar, trazer atividades e ainda assim você sentir que aquela criança não avança, que você não consegue fazer com que ela aprenda os conteúdos, que ela se alfabetize. A alfabetização de uma criança com deficiência intelectual demanda estratégias específicas. Utilizar as mesmas atividades que você utiliza para alfabetizar as outras crianças não vai dar certo, e eu acredito que você já viu isso. Então, assim, com bastante paciência e com uma energia bem positiva, nós vamos superar isso juntas. E os resultados vão aparecer. Porque a criança com deficiência intelectual, ela tem condições de aprender. Nós precisamos saber o como fazer, né? O caminho para a gente alfabetizar uma criança com deficiência intelectual não precisa ser esse que você está seguindo. Existe outro caminho. E esse outro caminho, ele vai mudar essa realidade. Então, nessa live, nós vamos conversar sobre como superar esse cansaço emocional, né? Como recuperar a sua motivação e não desistir da criança com deficiência intelectual. Porque chega um momento, quando você não vê que não está conseguindo os resultados, meio que parece que até inconscientemente você larga de mão. E nós não podemos desistir da criança com deficiência intelectual. Nós temos que alfabetizá-la. 2019, eu estava numa escola supervisionando um estágio. E eu lembro muito bem, porque eu conheço essa professora, né? Há muito tempo também. E eu fui falar com essa professora que era regente da sala que as minhas estagiárias estavam lá. E ela falou uma coisa que me preocupou muito. Ela falou assim para mim: olha, eu queria ajudar mais essa criança, mas eu estou emocionalmente exausta e sem energia para tentar novas atividades, novos métodos, coisas diferentes com essa criança. Agora, eu quero dizer para você, uma professora chegar, né? Eu não tinha muita intimidade com ela. Depois disso que eu fiquei mais próxima dela. Imagina o sofrimento dessa professora, tendo essa consciência que ela tem, que ela podia ter feito mais e não dá, né? Porque ela está emocionalmente exausta. Então, isso é algo que me preocupa. Você também já se sentiu assim, exausta, achando que a vontade de ajudar é muito grande, mas não tem força, não tem mais vontade. Por que isso? Porque todo o teu esforço foi colocado num caminho errado. Imagina você atravessando um deserto que você queria ir numa direção, mas você foi na direção oposta. Então, você não vai alcançar resultados. Para alfabetizar as nossas crianças com deficiência intelectual, não adianta vocês utilizarem atividades impressas. Você está indo no deserto, no caminho contrário daquilo que você quer. Nós temos que ir em outra direção. A nossa criança com deficiência intelectual, ela tem falhas no processamento cognitivo. Então, uma criança que não tem falhas no processamento cognitivo, tudo bem, você pode seguir o caminho que você quiser, mas para as nossas crianças com deficiência, esse caminho é um caminho diferente. Eu tenho certeza absoluta que você já notou isso. Com as estratégias que você tem usado, que a gente chama de estratégias mais de escrita, de memorização da palavra inteira,
de fazer a relação entre a palavra e o desenho, uma relação de sílabas, né? Atividades com sílabas. Você já viu? A criança vai até um ponto, se for, né? Vai até um ponto, depois não vai mais. E algumas nem saem de como chegaram, saem iguais naquele ano da escola. Então, assim, eu sei que você tem vontade, você só não sabe o caminho certo. Porque você trilhou um caminho longo, mas não teve o resultado. Então, não era esse caminho. Agora, o que eu quero de você? Que você não desista da criança com deficiência intelectual, tá? Eu vou trazer algumas estratégias para você, algumas orientações para você lidar com esse esgotamento nesse último mês de aula, um mês e meio, e recuperar a sua energia e a sua motivação, porque é importante. Trabalhar com crianças neuroatípicas, sejam elas com deficiência intelectual, com TEA, TDAH, TOD, exige muito esforço emocional. Emocional. Nós, professoras, eu tenho certeza absoluta, coloco a minha mão no fogo por todas vocês que estão aqui, meninas e meninos, que estão aqui. Porque estão aqui, são pessoas comprometidas e querem fazer alguma coisa de diferente por aquelas crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH, TOD, né? Então, eu tenho certeza que todos os dias vocês buscam maneiras de adaptar a prática, de mudar, de encontrar novos métodos, de lidar com o comportamento desafiador dessas crianças. Mas desculpe eu dizer uma coisa para você. Se a sua criança com deficiência intelectual, vamos tratar aqui mais de deficiência intelectual, tá? Deficiência intelectual, ela não avançou na alfabetização, é porque a sua busca não foi a mais adequada. É aquela história do deserto, você foi para um outro lado. Você se distanciou do processo de alfabetização e você acabou se aproximando de um processo que deixa a sua criança uma criança copista, copia tudo. Vocês sabiam que primeiro a criança tem que aprender a ler para depois escrever? Por isso que tem as hipóteses da escrita. Aí não se ensina a criança a ler, não se ensina, e quer levantar hipótese da escrita, fazendo cópia do quadro. Não tem lógica. Alguém ensinou para vocês, ensinou uma sondagem, né? Faça uma sondagem para ver qual é a fase da escrita que essa criança está. Olha, primeiro ela tem que aprender a ler, porque daí ela levanta hipóteses sobre o que ela pensa para escrever. Eu não quero a escrita copiada do quadro. Eu quero a escrita pensada. Penso numa palavra e escrevo no papel. Ali, nessa escrita espontânea, é que você vai ver qual a etapa da escrita que essa criança se encontra. Enfim, eu quero dizer para vocês assim, vocês são pessoas comprometidas e sempre buscam alternativas, né? Algumas dessas alternativas, dessas buscas foram fracassadas. E aí, é daí que brota a exaustão. O que eu vou fazer mais? Agora mesmo eu respondi uma história de uma pessoa. Ela dizendo, está ansiosa, não consegue dormir à noite, está em sofrimento, está exausta. Então, se você está se sentindo exausta, né, é porque a tua energia está sendo toda drenada para um lugar que não vai te trazer resultados. E esse esgotamento emocional vem quando nós sentimos que a gente já fez de tudo e nada funcionou. É isso. Você acha, já fiz de tudo e nada funcionou. Não! Você fez tudo o que você conhecia. Mas nós temos várias coisas que você não conhece e que funcionam.
Aí, assim, como é que você faz para você conhecer isso? Você tem que ter a orientação de alguém. Quando você se sente exausta, que nada vai funcionar, isso ocorre por falta de orientação, entendeu? Falta de apoio. Uma coisa é clara para mim: não podemos desistir da criança com deficiência intelectual, não podemos ignorar as necessidades cognitivas, emocionais e comportamentais dessas crianças. Porque ter uma criança dentro da sala de aula neuroatípica, com deficiência intelectual, com TEA, com TOD, com TDAH, tem crianças que têm o transtorno do processamento sensorial, crianças com síndromes que têm necessidades comportamentais e emocionais. Então, se você ignorar tudo isso, só quiser passar conteúdo, não vai dar certo. É andando no deserto sem encontrar o que você precisa. Agora, algo importante. A culpa disso tudo é sua? Claro que não. Claro que não. Você está exausta porque a sua profissão, quando você não recebe uma orientação, um apoio, ela te deixa assim. Eu fiz várias pesquisas da porcentagem de professores que têm ansiedade e estresse, que têm depressão e ansiedade, que têm depressão e estresse. É altíssimo, claro. Assim, você precisa recuperar sua energia, você precisa estar bem para poder atuar. Então, você tem que respirar. Você tem que respirar. Porque você tem que ficar bem. Quando você está bem, o seu trabalho fica bem também. Quando você encontra um equilíbrio, você consegue enxergar novas possibilidades e ajudar as crianças de uma forma mais leve. Olha, por acaso, você lembra por que você escolheu essa profissão? Eu vou contar isso para vocês. Eu, assim, eu não tinha nada de professora na minha vida. Nada. Não tinha nada de professora. E aí, na escola que eu estava estudando, tinha enfermagem, administração e magistério. E naquela época de adolescência, a mãe ia fazer a matrícula da gente, né? Eu era de menor. Então, quando ela voltou para casa, ela falou: ó, fiz a tua matrícula no magistério. Eu falei: eu não quero ser professora. Não quero ser professora. Isso foi o que eu falei. Mas quando eu também comecei na prática como auxiliar das crianças. E aí o meu coração disparou por elas. Disparou. Hoje eu não sei fazer outra coisa a não ser dar aulas, ensinar as crianças, ensinar os adultos a ensinar as crianças a aprenderem a ler. Então, aquele prazer, o, a frustração inicial, rapidamente se transformou numa coisa boa. E sabem por quê? Porque quando eu fui atuar, eu encontrei uma professora. O nome dela é Marisa, não esqueço até hoje. A Marisa, ela disse assim, ó, tu quer ser professora? Então eu vou te ensinar a ser professora. Então foi com ela me dizia tudo que eu tinha para fazer. Então eu tive uma pessoa que me apoiou, que me orientou. E isso fez eu me encantar pelo magistério. Então, quando eu lembro por que eu escolhi, eu lembro, não, eu não escolhi, mas eu amo essa profissão. Eu tenho uma outra aluna, a Gorete, que sempre se dedicou ao máximo às crianças, e anos após anos, mas não via a hora de se aposentar, porque estava cansada, estava com um cansaço extremo, desânimo pela profissão. Ela queria sair dessa área, entendeu? Não sei se essa situação também parece familiar com você, mas, ó, hoje também eu li uma coisa que a pessoa escreveu bem, porque você não sabe a sala que eu tenho, você não sabe esses alunos mal educados. Veja bem,
o que eu vou falar aqui é importante, certo? Eu não quero dizer que eu não considero o que vocês sentem, o que vocês passam, os desafios que vocês enfrentam. Eu considero, porque eu estou todo dia dentro de uma escola. Mas é possível sair desse buraco. Entendeu? É possível. Eu vou ensinar algumas estratégias hoje. E você vai mudar, porque até dezembro, até dia 1º de dezembro, eu quero você feliz, realizada. Entendeu? Agora, e isso que eu vou falar também agora é importante. Tem uma instituição, uma associação internacional de educação, e ela fez um levantamento em 2022 sobre a situação de professores, e essa pesquisa revelou que 73% dos professores, eles sofrem só com estresse. 73%. Estresse. Professores do ensino fundamental, do 1º ano ao 5º. 28% têm sintomas depressivos e estresse junto. 59% tem esgotamento e estresse junto. E a Gorete estava assim, dentro desse perfil de esgotamento e estresse. Então, eu orientei a Gorete a usar 7 estratégias. Eu resolvi acrescentar mais uma, que depois eu explico para vocês. Está aqui nesse caderno, certo? Então, eu vou falar essas 7 que estava planejada e vou falar mais uma depois. Anote aí, tá bom? Anote aí. Primeira estratégia. Estabeleça e tenha limites. Você mesmo. Você. Porque você quer pegar tudo. Entendeu? Você quer cuidar da sua colega, quer cuidar do hora do lanche, quer dar palpite para a coordenação, quer dar palpite não sei aonde, quer... Não. Você tem que fazer escolhas. Estabeleça limites claros entre o que você tem que fazer na sua sala de aula, entendeu? E o que você pode contribuir levemente. Faça também uma definição clara. Quais são os horários que você vai se dedicar à escola e quais os horários que você vai se dedicar para você. Você é gente. Precisa de acolhimento, precisa, sabe, de apoio. Então, primeira regra, primeira estratégia, estabelecer limites entre a sua vida pessoal e profissional. Segundo, crie uma rede de apoio com outras professoras. Comece a compartilhar suas experiências bem-sucedidas, na escola mesmo. Olha, eu fiz essa atividade aqui, ó, bem legal. Ah, eu fiz essa brincadeira com as crianças. Então, você partilhando as coisas boas. Ah, encontrei isso aqui, dá para fazer uma brincadeira com as crianças. Compartilhe. Se as outras vão fazer ou não, o problema é delas, mas você compartilhou. Entendeu? Terceira estratégia, reconheça e celebre momentos positivos, as suas conquistas. Celebre. Olha, eu tenho uma prática aqui na minha casa. Toda janta, a gente brinda. Toda janta. Então, nós botamos, o copo pode ter uma água, um suco, um vinho, o que seja. Cada um tomando uma coisa diferente, não importa. Mas a gente senta na mesa, a gente brinda. Por quê? Nós estamos vivos. Você está viva. Então, você tem que aprender a celebrar as pequenas conquistas. Se o teu aluno aprendeu a amarrar o sapato, é uma conquista. Se ele aprendeu a escrever o nome, é outra conquista. Quarta estratégia, reflita sobre os seus sentimentos, suas necessidades. Reserve um dia para mapear as suas emoções. Ou reserve um período do dia para anotar as suas emoções. Entendeu? O que eu estou sentindo hoje? Eu sou terapeuta, né? Então, eu não posso deixar de falar que uma professora exausta
ela precisa arrumar ferramentas para superar isso. Então, tenha lá uma agenda, certo? Para você anotar o que você está sentindo durante o dia. Pode ser 3 vezes durante o dia. De manhã, como é que eu estou me sentindo hoje? Estou feliz, quero ir para a escola. Depois, quando volta, meio-dia, fiquei um pouquinho triste. À noite, estou mais feliz. Então, você vai... Inclusive, essa é uma estratégia que eu uso para mapear os sentimentos das crianças TEA. Como é que elas estão? Então, nós podemos usar para a gente também. Anotar num diário, numa cadernetinha, os seus sentimentos. Quinta estratégia, focar no que está no teu controle. Ou seja, tua sala de aula. Foque nos alunos. E não no que está acontecendo fora da escola. Entendeu? Porque você tem que focar na sua sala de aula, escolher o método que você vai trabalhar e fazer a gestão desse tempo. Porque senão vai ser cobrança em cima de cobrança. Sexta estratégia, pedir ajuda. Quando você estiver muito triste, muito ansiosa, peça ajuda. Isso é um passo fundamental, é o seu autocuidado, a manutenção do seu bem-estar. Se você não está bem, você não vai conseguir dar uma boa aula, ter paciência para ensinar as crianças com deficiência intelectual que demandam muita energia da gente. Sétima estratégia, fazer pausas. Adote isso. Faça pausas com as crianças e pausas para você. Entendeu? 2, 3 minutos, deixa as crianças na sala com auxiliar, sai, vai dar uma volta ou tomar uma água. Essa pequena pausa, ela te ajuda a se recompor. Então, faça. Não fique só ali vidrada naquilo que você está alcançando. Coloque isso na sua rotina diária. Olha, depois que a Gorete recebeu essas orientações, ela foi se sentindo mais disposta. E uma das coisas que ela falou para mim foi o seguinte: agora eu estou amando ser professora, não quero mais desistir. Olha, coisa boa. Mas não é só isso, não. Eu quero fazer uma outra coisa. Vocês vão pegar um caderno qualquer. Esse aqui tem o símbolo, não é da Psico, não. Esse aqui é o símbolo do Instituto Reggio Emilia, na Itália, que eu fui lá fazer um curso, antes da pandemia. Então, você vai dividir o caderno bem no meio, certo? Esse caderno vai ficar do lado da sua cama todos os dias. Não importa a hora que você for dormir. Deixe sempre uma caneta junto com esse caderno. Aqui, você vai escrever tudo o que você é grata. Tudo. Pelo marido, pelos filhos, por ter trabalho, por ter comida. Escreve. Escreve. Tudo que você for grata. Tudo. E quando você for escrever nessa página, dá uma olhadinha nessas outras, que você é grata. Então, tudo que você quer agradecer. Porque, olha, tem muita gente que morre. De repente, você está viva aqui comigo. Então, só por isso você já tem que agradecer. Então, agradeça. E na outra página, depois da abertura do meio do caderno, aqui você vai ter os seus pedidos, o que você quer. Então, aqui são as suas metas. E aqui é o que você tem e está agradecendo. Um caderno desse, ele mexe muito com a nossa cabeça. Mexe muito com a nossa cabeça. Eu quero vocês fazendo e depois fotografando se eu fiz o caderno, professora. Eu fiz o meu caderno. Você pode estar pensando, porque ela não sabe nada da minha vida. Eu trabalho 60 horas, não tenho tempo para nada. Tem. Tem porque eu também trabalho 60 horas. Às vezes até mais. Entendeu? Então, dá para fazer. Por exemplo, eu tenho uma prática de reservar 30 minutos para mim. Para mim. Então, naquele 30 minutos, ou eu leio um texto, ou eu assisto um vídeo, ou eu me deito, ou eu caminho, ou eu ando de bike. É os meus 30 minutos. Para mim.
O mundo pode estar acabando, mas 30 minutos é meu. Então, você tem que reservar isso para você estar emocionalmente equilibrada para aguentar a demanda da inclusão. Tem que estar. Eu sei que o esgotamento emocional pode ser muito difícil de lidar, mas quando você entende que você tem que cuidar de você primeiro, tudo vai melhorar. Você não pode estar no piloto automático. Desliga o piloto automático. Você que tem que decidir o que você quer e da forma que você quer. Se você está bem, as crianças ficam bem. A gente chama isso de sincronicidade. Se você está ansiosa, as crianças vão ficar ansiosas. Procure respirar, tomar a decisão certa. Seja o espelho a ser copiado pela criança. Olha, esse conteúdo aqui, dessa live, é para você porque eu me preocupo com você. Eu quero que você esteja bem, que você se sinta feliz, que você não desista de dar aula, que você não desista das crianças com deficiência intelectual. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Aproveita para me seguir no meu canal. Porque se você acha que o que eu falei aqui não tem sentido nenhum, você tem que fazer uma retrospectiva. Porque eu tenho certeza que esse ano não foi fácil. Não foi... Se você não conseguiu alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual, não foi fácil. Porque você teve que elaborar a atividade e não deu certo. Então, é um ano fracassado? Não. Em meio a tudo isso, tem coisas boas, coisas que você tem que agradecer. Então, é isso, você tem que estar bem. Se você está bem, você consegue fazer um bom trabalho com as estratégias certas. Agora é com vocês. Vocês é que me interessam. Vocês têm que estar bem. Vocês não podem desistir de ensinar as crianças com deficiência intelectual. Vocês têm que aplicar a estratégia correta. Tem que ter apoio, tem que ter orientação. Eu quero te orientar para que você realize um bom trabalho e sinta essa paixão que eu tenho. Sinta a mesma paixão que eu tenho sobre a educação, sobre a inclusão, sobre as crianças com deficiência intelectual. Porque a gente pode mudar, a gente pode escolher aquilo que a gente quer viver. Ou a gente quer viver no sofrimento, ou a gente quer superar isso e deixar isso para a história. Como eu era e como eu sou agora. Isso é história. Você tem que ser feliz. Porque nós só temos essa vida, gente. Vai ser uma vida de sofrimento profissional? Não, tem que ser de sucesso. Tá bom? Ó, um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente!